Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre a entrevista que o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, concedeu ao programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. Num dia falou o presidente Bolzan e no dia seguinte falou o presidente Marcelo Medeiros do Internacional, e o presidente falou sobre a possibilidade de o Internacional contratar. O que é verdade e o que não é verdade, eu já vou abordar esse assunto com você. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like para vir para cá debater futebol e especialmente dupla Grenal conosco. Tá legal? Te inscreve agora, é rápido, te inscreve, se quiser ativa as notificações e dá o teu like aí, dá essa força para a gente seguir batendo um papo sobre futebol. O presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista de 40 minutos, eu estava ancorando junto com o César Cidade Dias, com o Fabiano Baldasto, com o Taigor Janke e com o João Batista Filho. E ele falou sobre uma questão que eu acho interessante e que me surpreendeu, sobre reforços. Mas antes, eu quero lembrar de uma resposta numa pergunta do JB que o presidente deu sobre a possibilidade, um boato, uma fake news lançada nesta semana, de Escoco voltar a jogar no Internacional. Quando o JB começava a engrenar a pergunta, o presidente Medeiros o interrompeu, pediu licença, posso interromper, e disse assim, enquanto eu for presidente do Internacional, o Escoco não joga mais no clube. Eu poderia fazer uma brincadeira aqui e dizer que essa é uma frase que dura só até 31 de dezembro, né? Quando termina o mandato do presidente Medeiros. Mas a leitura é a seguinte, Marcelo Medeiros era o diretor de futebol do Internacional em 2014, quando o argentino Escoco, melhor jogador da edição da Libertadores do ano anterior, foi até ele e disse assim, eu não quero mais ficar no Internacional, eu não quero mais jogar no futebol brasileiro, porque aqui eu não tenho adrenalina. Por isso, e foi embora, e o Inter, que tinha feito um grande investimento para contratar o destaque da Libertadores do ano anterior, foi embora, teve que remontar uma saída do Escoco, para o Inter não ter prejuízo financeiro grande, e o Medeiros era o diretor de futebol, e por isso a mágoa que ele tem com o jogador. E agora surgiu essa especulação na Argentina, prontamente desmentida pelos dirigentes do Internacional. O presidente também falou sobre o calendário. Eu já vou chegar no ponto das contratações que me surpreendeu a posição do dirigente colorado. Ele falou também sobre o calendário, diz que quer terminar o Campeonato Gaúcho. A gente tem que entender que o gauchão é a possibilidade mais concreta de que Medeiros encerre este seu mandato com um título conquistado. As outras competições, a gente sabe, são bem mais difíceis, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores da América, então ele gostaria de ter o Campeonato Gaúcho encerrado. Desmentiu uma notícia que surgiu nas últimas 24 horas de um blog do centro do país, de que o Campeonato Brasileiro seria jogado em 2 chaves de 10 clubes, passando 4 de cada chave para um mata-mata entre 8 finalistas, e que seria disputado somente no estado de São Paulo. Os jogadores ficariam todos em hotéis e só se jogaria com portões vazios em estádios espalhados por São Paulo. O presidente chegou a ridicularizar. Ele desmoralizou esta informação, que segundo ele não tem nenhum cabimento, não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça, mas ele tratou como uma informação, inclusive muito mais do que falsa, ridícula. Ele não usou essa expressão, que é uma expressão minha. E tem muita lógica, isso seria, assim, vai na contramão de tudo. Aliás, o presidente disse mais. Ele foi enfático e fechou o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Não tem essa de alterar calendário. Ele sugeriu nas entrelinhas que talvez fosse o momento para se discutir uma readequação do calendário brasileiro com o calendário europeu, ou seja, nisso o Brasileirão começaria agora em julho ou agosto e terminaria, a exemplo das competições nacionais lá na Europa, terminaria em maio ou junho do ano seguinte. Mas ele falou que não viu esse debate ainda, mas que talvez fosse o momento propenso para que se discutisse isso. Escoco não joga mais o Inter, Campeonato Brasileiro. Eu perguntei para o presidente Medeiros, a mesma pergunta que eu fiz no dia anterior ao presidente Bolzan, perguntei ao presidente Bolzan, só para lembrar aqui, quem eram, além do Flamengo, quem eram os principais adversários do Grêmio na Libertadores da América. E o presidente Bolzan disse, além do Flamengo, o Palmeiras, Boca e River. Depois citou genericamente os clubes brasileiros, sem nominar. O presidente Medeiros foi na mesma linha. Só que ele ficou só em Flamengo e Palmeiras e credenciou muito a questão do orçamento, orçamentos parecidos, times de grande investimento, montados com muito dinheiro e tal. Não citou o Grêmio.
Nem Bolzan citou o Inter como um dos principais adversários da Libertadores e nem Medeiros citou o Grêmio. Até brincamos com ele, tá combinado isso e tal. E o presidente Medeiros, muito esperto, conhecedor da aldeia, disse assim, não, que a gente tem que saber como as coisas repercutem, como elas surgem. Então, às vezes, uma frase mal colocada pode gerar uma manchete, que é o que a gente sempre está atrás quando entrevista um presidente de Grêmio ou um presidente do Internacional. Bem, agora o ponto mais importante. O presidente Medeiros não colocou, embora tenha no orçamento do Internacional a expectativa da venda de um jogador, ele não tratou esta como uma questão fechada. Se vier uma proposta irrecusável, o Inter vende, inclusive o Patrick. Né? Inclusive o Patrick, que o Cudê teria dito que é inegociável. Claro, isso valoriza o jogador e torna mais caro, inclusive, para o futebol internacional, né? Mas que uma proposta irrecusável ele vende. No orçamento, sim, o Inter tem ali a previsão de vender pelo menos um jogador. Mas ele disse que, não vou tratar disso publicamente. Se vier uma proposta, for recusável, a gente vende. E aí o que mais me chamou a atenção, e essa sim é uma manchete, da entrevista que o presidente Marcelo Medeiros deu ao Donos da Bola. Eu perguntei a ele se o Internacional, eu falei assim, olha, presidente, esse é o momento para o senhor falar, inclusive, com o torcedor, com o associado. O senhor assegura que o Inter não vai contratar na próxima janela? O senhor é taxativo? E ele não foi. E abriu margem. Abre aspas, palavra do presidente do Inter, Marcelo Medeiros. Se vier um jogador numa condição que a gente possa trazer, a gente vai trazer. Fecha aspas. Citou também, sem loucuras e sem aventuras. Se vier um jogador numa condição que a gente possa trazer, a gente vai trazer. Esta é a frase do presidente Marcelo Medeiros. O que eu depreendo disso aí? O Internacional não está fechado a reforçar o seu time. O Eduardo Cudê tem dito isso antes do futebol parar, que ainda espera por reforços, gostaria de ter mais um atacante. E o Internacional está sim buscando esse jogador. O Internacional não fechou ainda a sua repactuação com o grupo de jogadores. O Inter abriu uma conversa, abriu uma negociação e agora quer saber qual será o tamanho da parada do futebol brasileiro. Se no mínimo 30, já se sabe que será mais de 30 dias, 60 ou 90. O Inter tem três situações armadas. Conforme isso, vai dar sequência à repactuação com o grupo de jogadores. Ainda assim, Marcelo Medeiros, no Donos da Bola da Band TV, não descartou a possibilidade de o Internacional contratar. O que eu leio, a minha opinião, como comentarista esportivo, é que o Inter está, sim, atrás de um reforço. Se o Internacional conseguir tornar viável ou a repatriação de um brasileiro fora, ou trazer um argentino que está jogando no exterior, se o Internacional tiver condição financeira, se o mercado mudar e um jogador ficar acessível ao clube, Marcelo Medeiros não fechou a questão. O Inter não está fechado para contratações, no que disse o presidente colorado Marcelo Medeiros a Bandeirantes nessa entrevista de 40 minutos que ele concedeu ao Donos da Bola. Ficou claro que o Internacional está ainda cogitando a possibilidade, com pés no chão, sem loucura e sem aventura, de reforçar o time do Eduardo Cudê. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.